Nossa próxima atividade, ela começa com o seguinte questionamento: qual o papel da qualidade na melhoria da competitividade através da transformação digital, supply chain, ações institucionais, qualidade de produto e processo? Essa pergunta vai ser, então, respondida no próximo painel. Excelência operacional e competitividade, tecnologia, transformação digital, relacionamento com fornecedores e engajamento de colaboradores integrados na gestão da qualidade. Vamos conhecer aqui, vamos passar um videozinho para a gente conhecer os painelistas e o mediador aí desse painel. Então, convido ao palco o Ricardo Martins, vice-presidente da divisão administrativa da Hyundai. Seja muito bem-vindo. Alexandre Meirelles Nagli, presidente regional da Robert Bosch, divisão direção automotiva. Marcos Vinícius Aguiar, diretor de Relações Institucionais da Renault do Brasil e presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, AEA. Bem-vindo. Everton Lopes da Silva, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento na MAHLE. E o nosso mediador, Ricardo Bacelar, fundador da Bacelar Advisor Boards. Seja bem-vindo. Lembrando a vocês, teremos então o QR Code na tela. A gente quer muito que vocês participem, enviando as perguntas de vocês. Ricardo, nosso mediador, eu já passo a palavra para você aqui. Ótimo, obrigado. Fique à vontade. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo, obviamente, aí pela organização do evento, pelo honroso convite e, mais do que isso, né, a oportunidade de rever pessoalmente inúmeros amigos aqui, né? Começar pela Margarete, olha aqui o nosso Saad, Andretta. Gente, se eu continuar nessa lista aqui, tem Gabor, tem Ronaldo, eu vou roubar o tempo todo do painel. Então, vamos voltar aqui para o ponto, né? Bom, a gente discute transformação digital da indústria, a gente costuma falar que a gente está passando pelo principal momento de transformação da indústria. Eu fiz um trabalho de regressão, acho que tem pelo menos uns 15 anos que a gente fala isso. E não está errado, tá? Eu vou até me apropriar de uma expressão que o Gabo usou comigo ali fora, né? Fazendo uma alusão a um tornado, né? Um furacão. O olho do furacão está sempre se movendo, né? Ele continua um furacão, é um processo. E essa transformação digital do setor é mais ou menos isso, né? Muda a pauta principal, mas faz parte de um processo de transformação que nós estamos vivendo. Também costumo dizer que um dia a gente vai sentir um orgulho danado de falar para os nossos filhos e netos que a gente participou disso, que a gente participou ativamente, que a gente se envolveu com isso, que a gente fazia parte desse processo. Então, eu sempre coloco como um orgulho enorme para nós. E, por isso, não poderia ser diferente a gente começar esse nosso bate-papo aqui por transformação digital, né? Até a gente chegar nos porquês da importância de uma qualidade de gestão, né? Ou de uma gestão de qualidade, começar por transformação digital é algo que nos soa assim, bem apropriado, né? Então, eu vou começar aqui, o primeiro desafio que eu vou colocar para os nossos painelistas, né? Nesse momento de transformação digital da indústria, pode-se dizer que, para aprimorar a qualidade dos processos produtivos do setor automotivo, aumentando a competitividade, ao mesmo tempo reduzindo custos operacionais, isso aí é possível? Como é que vocês tratam essa situação? Vamos começar daqui para lá, depois a gente dá uma misturada. Vamos lá, Everton. Bom dia a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço ao IKEA pelo convite feito à MAHLE.
Bom, eu vou trazer um pouco da visão de uma empresa de autopeças, né? Eu tenho trabalhado em pesquisa e desenvolvimento, é muito curioso isso, nós falávamos muito de qualidade ligado ao setor produtivo, né, dentro da empresa, e hoje nós vemos um envolvimento de P&D também na questão de excelência operacional, porque a transformação digital, que é algo elástico no tempo, isso, né, Bacelar? Nós falamos que é uma coisa nova, mas essa discussão começou já há mais de uma década. E me preocupa um pouco esse tema, porque tem dois fatores importantes. O primeiro deles é o investimento, né? Nós vemos hoje, a nível global, o investimento em países envolvidos por volta de $1 trilhão por ano em transformação digital. Há um crescimento previsto em 2026 por volta de 4 trilhões, mas o Brasil ainda ele está num estágio muito inicial desse tema, né? Nós vemos, teve uma pesquisa da CNI que eu estava discutindo com os colegas, nós temos iniciativas nas empresas brasileiras, nas grandes empresas, por volta de 70% das empresas têm alguma iniciativa de transformação digital, mas elas são isoladas, elas são departamentais, muitas vezes ligadas ao processo produtivo, muitas vezes ligadas ao P&D, mas elas não têm um contexto estratégico dentro da companhia. Isso está mudando, né? Nós vemos aí o BNDES, a FINEP, investindo bastante nessas linhas de financiamento, inclusive de P&D, para a transformação digital, e que inclui alguns segmentos, né? O primeiro deles, muito importante, é a internet das coisas, né? A internet das coisas se tornou uma realidade, o famoso IoT, com também a robótica, né, trazendo uma visão importante para nós do processo produtivo, da eficiência, a inteligência artificial que está aí, né, que é já para nós um desafio de como controlá-la e estabelecer regras para ela, mas nós vemos uma evolução muito positiva nesse sentido, e essas tecnologias que fazem parte agora também da área de pesquisa e desenvolvimento, tem ajudado ao desenvolvimento da excelência operacional nessas empresas. Eu acho que o Brasil, como eu falei, ele ainda está no estágio inicial, mas ele acelera agora com incentivos claros, né? Até mesmo dentro do Mover nós temos essa visão de treinamento de fornecedores, né? E outros pontos importantes também que serão incentivados nas políticas, e isso vai trazer para nós uma diferenciação no futuro. De fato, não dá para pensar em excelência operacional sem a questão da transformação digital, né? Bom dia a todos. Estamos escutando? Bom, complementando o que o meu colega Everton falou, é um desafio muito grande para a indústria automotiva, né, para a associação de engenheiros, né, a formação desse tipo de profissional. Aproveitando o gancho da empresa que eu pertenço, a Renault já entrou, né, neste segmento, né, foi a primeira empresa industrial brasileira a ter a indústria 4.0. Então, esse desafio já está na empresa inteirinha, né? Então, você já tem a questão de você ter uma outra fábrica virtual dentro da própria empresa, né? É o que a gente chama de gêmeos virtuais. Então, já existem comunicações com rede de concessionárias, onde o que acontece com o cliente ele é passado para o gêmeo virtual, isso já é colocado dentro da empresa. Então, todo esse desafio digital já está sendo, não é só na Renault, nas outras montadoras, e o próprio Everton falou, nos grandes sistemistas isso já vem acontecendo, né? É um desafio para a nossa indústria, né? Você capacitar esse tipo de profissional, porque, inclusive, já se tem o desafio de alguns postos de trabalho dentro da fábrica serem virtuais, não ter a necessidade de ter o operador ali em função desse gêmeo virtual. Ou seja, o profissional ele consegue virtualmente detectar um problema, então você não tem mais papel nas plantas, é tudo por tablet, é tudo por Wi-Fi, tudo conectado. Então, todos os dados da empresa, seja lá qual for, eles são jogados numa nuvem, né? E esses dados são compartilhados entre os colaboradores. O próximo passo que já se discute é a questão até do uso do blockchain na indústria, né? Porque aí você pega a cadeia inteira, você tem a criptografia de dados que sai do fornecedor, passa pela montadora e vai até o dealer final. Então, isso é um desafio. Já estão começando a se discutir sobre o blockchain em algumas empresas, de criptografia de dados. Isso você melhora a questão de logística, isso você melhora a questão de acesso aos dados, segurança de dados, agilidade, e você consegue reduzir custos com tudo isso. Obrigado. Alô. Bom, obrigado pelo convite aí, bom dia a todos.
Eu vejo a contribuição vindo da geração, da acessibilidade e também da transparência dos dados, né? Num nível que a gente nunca teve antes, ou num nível diferente do atual. Se você combinar isso com a inteligência artificial, com a capacidade analítica da inteligência artificial, você vai conseguir melhorias importantes, você vai conseguir resolver problemas, até antecipar problemas, e você vai promover essas melhorias de forma mais rápida e precisa, né? Na medida que isso acontece, você aumenta a robustez, a estabilidade do seu processo produtivo, e aí vem, então, as reduções de custo, excelência operacional e competitividade. Para mim, essa relação. Transformação digital é um tema super amplo, a gente está aprendendo, muitas oportunidades. Eu só citei um exemplo, quis dividir esse exemplo com vocês. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu acho que o ponto específico aqui, que a gente também tem que lembrar, que não é a questão do uso da tecnologia digital, mas o preparo das pessoas para esse uso e a forma da análise de dados. Se você não preparar a sua empresa e capacitar as pessoas para fazerem análise de dados, você pode ter o melhor banco que for possível, você pode ter inteligência artificial, ele só vai trazer o mais do mesmo. Entenda uma coisa, até mesmo inteligência artificial, ele vai fazer comparativo daquilo que tem sido praticado, mas ele não gera inovação. Inovação ele vem de dois pilares: pilar pessoas e o pilar do ambiente em que a pessoa está inserida. Pessoas curiosas no ambiente que possibilita a criatividade que você gera inovação. A inovação ela vem de análise de dados. Então, a indústria coreana, não que ela seja o top da coisa, todas as indústrias são, todos os países são. Os profissionais migram entre as empresas. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte: para você atingir o nível de qualidade que a empresa precisa, você precisa, além do processo total da sua digitalização, seja a tecnologia qual for, é ter preparo de pessoas. Qual que é o que está por trás disso? O Brasil tem muitos engenheiros, tem muitos, vamos dizer assim, doutores, advogados e etc. e tal. O ponto principal é que ainda faltam muitos mestrados e doutorados, e pessoas que, através dessa capacitação acadêmica, têm o meio de fazer essas análises de dados que são necessárias para essa evolução e preparar o futuro da empresa. Seja o futuro da empresa ela uma indústria, seja ela uma prestadora de serviços, seja ela uma distribuidora de veículos, todas essas empresas precisam ter profissionais preparados. Uma das coisas que mais se investe hoje na Coreia do Sul é a preparação, seja qual for a sua graduação, que a pessoa saia de lá capacitada a fazer análise de dados. E as ferramentas por trás, seja da digitalização, da inteligência artificial, tudo que for possível, serão instrumentos para acelerar esse processo. Muito bom, Ricardo. Eu queria até pegar o gancho da tua última fala, mas, na verdade, uma síntese dos primeiros 4. Chama a atenção para o público aqui, né, que a gente começou com o tema transformação digital. Às vezes parece um negócio meio etéreo, mas vocês conseguiram perceber a quantidade de vezes que se falou de pessoas, colaboradores, profissionais? A gente não existe sem eles. Não existe empresa sem pessoas. Não existe empresa sem clientes. Não existe empresa sem parceiros. A gente tem que cuidar muito disso. Existe muita gente no mercado que coloca na conta da transformação digital a perda de empregos. Eu sou totalmente contra essa ideia. Na verdade, a gente transforma empregos. A gente eleva o sarrafo da capacitação necessária para executar as novas atividades. E isso é uma responsabilidade nossa. A gente não pode simplesmente largar a mão, está acontecendo, que pena que esse aqui perdeu, que o outro ali não consegue mais. É também uma responsabilidade nossa cuidar dessa questão, senão a gente não tem futuro. Tecnologia por tecnologia não resolve a vida de ninguém. Então, eu queria chamar a atenção, a gente vai falar aqui ainda sobre produtos, processos, mas também vamos falar sobre colaboradores. Aliás, vamos explorar isso já na próxima pergunta para vocês, né? Quais estratégias do setor automotivo nacional pode adotar para garantir que a qualidade de produtos e processos seja um diferencial competitivo sustentável?
Emendando, como a gente pode promover o engajamento dos colaboradores na gestão da qualidade? Eu vou começar agora o inverso. Vamos lá, Ricardo. Obrigado. Bom, a primeira coisa, coloque o pessoal para estudar de novo. Ponto. Coloque o pessoal para estudar de novo. Tudo que a gente aprendeu lá atrás é uma base, mas ela tem que evoluir. Nós estamos, como país, atrasados em pessoas, na parte intelectual delas. Todo o setor tem feito um trabalho excepcional. Margarete está aqui, prova. E, aliás, eu pego até a última frase dela que ela colocou, citando um autor. Se você não souber, no fundo, analisar dados, você não consegue nada. O princípio do gerenciamento é você pegar dados. Então, inicie com as pessoas. Segundo ponto, faça grandes parcerias, não só com as universidades, mas também com os institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Se você, como empresa, não tiver parcerias, se dentro da sua empresa não tem uma pessoa, uma seção, um working group ou algo que cuide dessas parcerias e que ela coloque isso não somente na questão da produção, e da produção atrai a qualidade, e ele, conjuntamente, vai trazer a área de serviços, de fornecedores, conjuntamente para esse processo, você não vai conseguir sair do zero. Esse é o ponto principal. Outro ponto principal, cuidar não só do desenvolvimento, mas também da retenção deles. A partir do momento que você faz este desenvolvimento, você tem que entender que, dentro desse processo, o investimento que você teve necessita a sua retenção. Se você não entender um processo de retenção desses talentos, você vai ser apenas uma empresa que prepara muito bem pessoas para o seu concorrente. Entendem isso? Você vai ser uma grande empresa, faz grande investimento e a pessoa será atraída pelo seu concorrente, pelo seu vizinho. A decisão é, se você precisa de pessoas qualificadas, que tenham aprendizado, e que essas pessoas qualificadas, sendo retidas, elas desenvolvem a empresa de que maneira? Preparando os seus sucessores. Os grandes executivos preparam sucessores. Executivo que não prepara sucessor, ele apenas está com medo de perder o emprego. Ok? A minha contribuição vai assim, a qualidade em si, ela já não é mais um diferencial no nosso mercado, né? Ela é um requisito básico, essencial, mandatório, e quem não tiver não vai estar aqui, né? E acho que o que é importante, a contribuição que a qualidade pode trazer para a competitividade, ela conseguir atingir os níveis de qualidade exigidos sem necessitar altos custos, né? Então, quer dizer, atingir o nível de qualidade exigido com baixo custo, para mim, é a fórmula aí do sucesso. Você também fez a pergunta sobre engajamento, né? Assegurar a qualidade não é na tecnologia ou nas máquinas, né? Principalmente nas pessoas, né? E eu entendo que o pilar de ter a qualidade como estratégia, tem que estar na estratégia do negócio, isso deve estar clara para todos da organização. Alta administração, piso de fábrica, isso tem que estar para todos, né? Qualidade, para mim, é pilar estratégico, e ele não só assegura a qualidade dos produtos, mas ele garante o futuro dos negócios. Bom, pelo que meus colegas já falaram, eu acho, falando um pouco de pessoas, né? O Ricardo falou de retenção de pessoas, mas eu acho que as empresas têm que simplificar os processos, né? Se você não simplificar o processo, hoje, nós temos que trocar o pneu com o carro andando, né? Então, nós vamos ter que fazer o treinamento de todo o grupo de profissionais dentro da empresa numa velocidade que nós não fazíamos anteriormente, né? Hoje a competitividade está muito alta, a gente fala do chinês, do asiático, mas outros players estão entrando no mercado brasileiro. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo que você tem que treinar e reter, e quando você fala em manter a qualidade, você tem que ter rastreabilidade do processo, né?
A grande palavra de manter a qualidade é ter rastreabilidade. O que o meu fornecedor fez, o que o Everton faz na Mali, quando ele passa o produto dele para uma montadora e vai até o concessionário final e até o cliente depois que saiu do concessionário. Então, isso é manter a qualidade. Manter o que a Margarete falou do mover do poço à roda é exatamente isso. É da matéria-prima até o cliente final. E nós vamos ter que ter ferramentas e treinar o nosso pessoal internamente, e junto com parceria com o pessoal da FenaBrave, com os concessionários, com os fornecedores, para que essas ferramentas de qualidade não se percam dentro dessa cadeia de logística que vai desde a extração da produção do aço até a entrega da chave para o cliente. Eu acho que isso é um importante. E o desafio que o Ricardo, que meu colega, falou aqui, de treinar e manter o padrão de qualidade. Bom, eu vejo 3 pontos importantes, né? Primeiro, qualidade, excelência operacional. Eles, até um tempo atrás, eram programas dentro das empresas. Apenas um programa, né? Ele não fazia parte, muitas vezes, do pilar estratégico. Eu cansei de ver, pelos lugares que eu passei, o grupo de excelência operacional ele era um grupo, né? Ficava muitas vezes isolado, trabalhando para a planta produtiva, fora do contexto, né? E hoje, nós vemos que excelência operacional, nós vemos que qualidade se tornou um pilar estratégico da companhia. Então, o engajamento começa do top management da empresa, né? Os diretores, o board, têm que ter a consciência, né? E eu vejo essa consciência ganhando muita força, de que a qualidade tem que ter autonomia para atuar de uma forma, diria assim, uma forma isolada, né? Mas, ao mesmo tempo, garantindo como se fossem auditores do processo dentro da empresa. Isso é um ponto importante. Nós estamos falando muito de Tier 1, né? Mas lembramos que a cadeia automotiva ela tem Tier 2, Tier 3, é uma cadeia muito longa. Então, a integração desses fornecedores é muito importante. Ainda vejo, né, por exemplo, Tier 3, Tier 4, muitas vezes, que não tem sistemas de qualidade estabelecidos. Então, é responsabilidade nossa, das grandes empresas, em apoiar o desenvolvimento dessa cadeia de fornecedores. Esse é um ponto. Outro ponto importante é desenvolvimento tecnológico, né? A gente fala bastante da China, como ela se desenvolveu nos últimos anos, mas houve uma estratégia por trás, uma estratégia de propriedade intelectual. Número para vocês, né, para vocês ficarem preocupados. Tá? A gente fala muito em veículos elétricos vindo da China, mas 65% dos novos motores a combustão interna estão sendo desenvolvidos na China nesse momento, garantindo propriedade intelectual para aquele país. Então, nós, de fato, precisamos desenvolver tecnologia nacional, garantir propriedade intelectual para que nós tenhamos longevidade dos processos, dos programas e, sobretudo, da indústria. E a parceria com a universidade ela é muito importante. Eu, no começo da minha carreira, fui pesquisador numa universidade federal aqui do país, e eu me lembro que os KPIs, os professores na época, era, olha, precisa publicar 10 papers por ano em um congresso. Não tinha uma conexão com a indústria. O Inovar Alto e depois o Rota trouxe uma consciência para a universidade, para os institutos de ciência e tecnologia, em atender de uma forma clara a demanda da indústria. Eu acho que teve vários pontos positivos de sucesso do Rota, né, e também do Inovar, mas um grande foi trazer a academia para próximo da indústria para ajudar na formação de mão de obra. Então, formação das pessoas também muito importante e pensar na propriedade intelectual, isso é uma coisa que vai trazer um diferencial para nós no futuro, sem dúvida. Pois é, vocês observam, né, que, na verdade, essa questão, essa responsabilidade de gestão de qualidade, ela é um compromisso coletivo, principalmente no ambiente que a indústria automotiva vive. O Everton fez esse comentário, o Saad já tinha feito esse comentário, lembrando do tamanho, né, do tamanho longo da nossa cadeia. Ninguém aqui atua sozinho, ninguém aqui vai atingir sucesso sozinho. Então, existe essa necessidade da gente compartilhar essa responsabilidade. Eu costumo dizer que o grau de risco de qualquer cadeia, a gente está falando aqui da cadeia automotiva, não podia ser qualquer outra, está diretamente ligado à fraqueza do pior elo. Não importa qual seja. Se você tiver um elo fraco, ele vai comprometer a cadeia inteira. E não vai adiantar depois você dizer, não, mas eu fiz a minha parte. Ele não fez a sua parte. Não vai adiantar, desculpa. Então, isso é uma responsabilidade coletiva. E um outro ponto que o Everton trouxe aqui também, que é importante para esse debate, é entender que isso também é um processo top-down, mas top-down mesmo. Por isso a gente aqui instigou falar sobre colaboradores, né? A pergunta final é, por que engajar os colaboradores?
a gente também não vai a lugar nenhum se essa percepção de importância ela estiver restrita ao top management ou ao middle management. Tem que ser na estrutura organizacional inteira. E, por fim, a gente falou um pouco aqui de serviço, falou um pouco de produto, é a questão de que você pode fazer tudo isso, mas você também tem que se comprometer a entregar valor para o seu cliente. Porque também fazer isso tudo por fazer não faz o menor sentido. E quem é cliente aqui? No primeiro momento, a gente pode pensar no consumidor final. Afinal de contas, é uma indústria automotiva. Mas pensa dentro da cadeia. Vamos lembrar que, sei lá, dos tiers mais baixos para os mais novos, existe uma relação de cliente-fornecedor ali também que tem que ser respeitada, e esse conceito também tem que ser levado dentro desse processo. De novo, se não fizer bem, todos perdem. Não tem A perde, B perde, todo mundo perde. Então, a gente também tem que ter isso como foco, né? Vamos lá para a próxima pergunta aqui. Aliás, a gente está falando aí de cadeia de suprimentos, vamos atacar esse ponto, né? Você me desculpa, eu estou gaguejando um pouco, mas está meio diferente aqui. Lá no Papo de Garagem, vocês me veem, mas eu não vejo vocês. Aqui está um pouco diferente. Aliás, tem episódio novo hoje, fazer aqui um parêntese, né? Tem episódio novo hoje. O entrevistado da vez é o Ricardo Gondo, da Renault. Então, você vai começar, a primeira resposta vai começar contigo. Você vai pagar por isso. Vamos lá. Marcos e todos, né? De que maneira a integração da qualidade com a gestão da cadeia de suprimentos pode contribuir para uma maior eficiência e alinhamento com as exigências do mercado automotivo global? Eu acho que você colocou um tema aí. Hoje você não tem mais fidelidade de marca, né? Você falou do Ricardo Gondo da Renault. Um consumidor, hoje é o que está acontecendo no mercado brasileiro com os veículos chineses. Quando a pessoa muda de marca e ela encontrou uma qualidade na outra marca, ela não volta mais. Não é só para o veículo, qualquer outra coisa. Então, é muito importante que nós tenhamos uma cadeia de suprimento muito forte, né? Então, as empresas de veículos dentro da Anfávia, junto com o Sindipeças, com o Cláudio, a gente está tentando fazer um trabalho junto com o MDIC realmente de consolidar isso, né? É importante você ter uma comunicação de dados entre o fornecedor e a montadora, né? De forma que não há uma perda nessa informação, né? Então, por isso que eu falei no começo, estamos falando uma coisa que vai entrar daqui a um pouco, a questão até da criptografia de dados e do controle da qualidade desses componentes, né? Então, nas empresas tem se trabalhado disso, a empresa inteira está trabalhando dentro disso. Você falou, a Renault inteira, na planta fabril dela, está inteirinha comunicada, então, hoje é tudo por Wi-Fi, hoje é tudo por nuvem, e a tendência é ter essa comunicação junto com o Tier 1, que é o nosso contato, né? Então, eu estou aqui com o Everton do lado, ele vai ter o problema de fazer essa comunicação com 2, 3 e 4, né? E assim vai. Mas eu acho que isso que é importante. A gente vai ter que criar, todo o setor automotivo brasileiro vai ter que criar essa segurança de dados entre o fornecedor e a montadora, porque os asiáticos já o fizeram, entendeu? Então, quando a gente fala de asiático, não é somente a China. Está falando Malásia, Singapura, Coreia do Sul e assim por... Então, o asiático já tem tudo isso sedimentado. E o Brasil vai ter que correr atrás disso. Porque, se a gente não fizer isso, a gente não vai ter custo competitivo. A gente está falando tanto em custo, né? Com o MDIC, com fazer barreiras, mas não adianta eu levantar barreira, porque o custo do meu competidor está tão abaixo do meu no Brasil que algumas barreiras não serão suficientes para segurar ele, né? Então, essa ligação fornecedor-montadora, eu acho que é o grande desafio da indústria automotiva brasileira. Talvez um comentário adicional, né? A realidade da cadeia de fornecedores no Brasil é bem diferente de outras regiões, né? Então, a gente precisa ter isso claro. E eu vejo também a dificuldade, o parque fabril antigo e a dificuldade de investimentos, né? Então, eu acho que para confrontar isso, ou para superar isso,
é contribuir e desenvolver conjuntamente ou transferir know-how técnico, práticas de gestão para a cadeia de fornecedores, né? E normalmente esses aspectos ou essas competências são maiores nas empresas de maior porte ou nos sistemistas, né? Então, para mim é uma responsabilidade, um papel crucial dos sistemistas e das empresas de grande porte, de contribuir no desenvolvimento da cadeia de fornecimento, transferindo know-how técnico, ora práticas de gestão. Um dos pontos importantes que o Mover traz é justamente isso, é a gente poder acelerar esse processo do desenvolvimento do supply chain. E não somente no Tier 1 até o 4, mas, sobretudo, se você analisar um pouco mais profundamente, você consegue, sim, trazer essa cadeia de fornecedores para conjuntamente entender o problema que está havendo em campo. A percepção da qualidade, ela tem duas viés. A percepção da qualidade antes do momento da sua montagem do produto, no qual você aprova ele para ir para a linha de montagem, e aí garantir que está adequado, está tecnicamente pronto e que não teremos um problema, por exemplo, de recall. E outro que é o problema em campo, que é aquilo que a gente pega, seja pela percepção direta do cliente ou pela rede de concessionárias. Em ambos os casos, os papéis eles são fundamentais. Uma das práticas que a gente tem adotado dentro da Hyundai e que, primeiramente, a gente teve que trazer fornecedores Tier 1 sul-coreanos que não fazem parte da empresa, né, da holding Hyundai, mas sim trouxemos, é porque sabíamos que eles já estavam falando a mesma linguagem sobre a qualidade. E eles não somente participavam, lá em 2012, quando montamos a fábrica em Piracicaba para fazer o HB20, eles não somente participavam do Comitê da Qualidade e da Manufatura, mas eles participavam do Comitê da Qualidade no After Sales, no pós-venda. E, com isso, junto à nossa central de relacionamento com os clientes, eles começaram a entender melhor a necessidade de acelerar o processo dessa qualidade. Esse foi no primeiro momento, de 2012 a 2013. A partir do momento que a equipe deles adquiriu essa capacidade de análise e essa inteligência, nós conseguimos ir para a segunda fase, que foi o Tier 2. Nesse momento, nós estamos no Tier 4 já. Então, temos reuniões constantes, a gente traz eles. Todos os executivos da empresa trabalham em prol de explicar o que está havendo e o momento em que você tem que atingir aquele fornecedor para que ele eleve o grau. Ao mesmo tempo, ele apresenta as dificuldades, sejam elas de capacitação técnica ou financeira. Conjuntamente, Margarete, com a capacidade técnica e financeira, que é o que o Mover traz, é que a gente consegue, dentro dos dispêndios de PDI, fazer as adequações. Então, os desenvolvimentos que o Mover traz, ele é muito importante. Ao mesmo tempo, para a parte produtiva, desenvolvimento de ferramentais, desenvolvimento dos nossos fornecedores, nesta parte produtiva, ela é essencial para você entrar justamente no campo estatístico de análise de dados. Bom, pegando o gancho do que você colocou agora, Ricardo, muito importante essa conexão de toda a cadeia de fornecimento. Nós percebemos que a conectividade da cadeia, eu falo em tempo real mesmo, nós começamos lá atrás com ERP, né? Não fazendo uma propaganda, mas o SAP, né? Ele foi vastamente colocado no mundo inteiro, é uma forma de você gerenciar em tempo real as empresas, mas outros sistemas também existem, mas ele já não é mais suficiente. Você precisa conectar em tempo real para ter a visão daquele minuto do que está acontecendo na linha de produção e, sobretudo, na demanda, porque na cadeia de fornecimento automotiva, as margens são extremamente pequenas. E uma coisa que impacta o fluxo de caixa das empresas, sobretudo os tiers menores, é estoque. Então, você tem variação de volumes ao longo do ano, e isso é muito normal na indústria automotiva, e você criar estoques pode, de fato, colocar em risco essa questão da administração, da gestão financeira do negócio. Então, a conectividade ela ajuda você também a regular a sua produção
de acordo com a demanda de mercado. Isso é um ponto muito importante. O desenvolvimento da cadeia também tem acontecido muito forte. O Sindipeça tem feito um papel fantástico nesse sentido, conectando todos os tiers, né, trazendo para comitês técnicos específicos, promovendo discussão e uma troca de experiência, mesmo entre concorrentes, de uma forma sadia, que a gente consiga, de fato, desenvolver um elo forte. Mas eu percebo que as montadoras também têm feito esse papel importante. Muitas montadoras no Brasil já têm a associação de fornecedores, onde nós podemos, naquele ambiente, trocar informações, formar um elo forte e, sobretudo, atender as demandas das montadoras que estão, né, de certa forma, trabalhando nas demandas do mercado. Então, essa conectividade da cadeia, para mim, é um ponto fundamental para trazer não só a questão da qualidade, mas a sobrevivência da cadeia como um todo. Já é um desafio em si a gente conseguir encapsular tudo que diz respeito à gestão de qualidade, né? É algo tão amplo, mas às vezes a gente também tem que ficar no olhar, né, de não deixar escapar nenhum detalhe. Lembra aquela coisa que eu falei do elo mais fraco da cadeia, né? Você pode comprometer todo um trabalho grande se você não cuidar de um pequeno detalhe. E um deles que eu não queria deixar escapar de chamar a atenção de vocês aqui, principalmente que a gente começou a falar de evolução tecnológica, né? Começou o nosso papo aqui com isso, e o Marcos tocou nesse ponto aqui na sua fala, é a questão da cibersegurança. Pode ter passado desapercebido para muitos aqui, mas na introdução em que o IKEA estava se apresentando aqui, mostrou-se um foco de operação em cibersegurança. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Eu posso falar com conforto, porque muitos não sabem, mas eu trabalhei com cibersegurança na década de 90. Eu costumo dizer que os principais expoentes da cibersegurança no país hoje, eu conheci todos de fralda. Todos, absolutamente todos. Então, esse é um ponto que a gente tem que chamar muita atenção para nós. Olha quantas vezes aqui no bate-papo a gente falou sobre dados. Hoje tudo é digital, não deixa rastro. Então, a gente tem que ter um cuidado gigante para não comprometer todo um trabalho por conta de uma brecha de segurança. É mais uma responsabilidade que vem para a gente junto com essa evolução tecnológica. O outro ponto importante que eu queria trazer para cá também é a questão da rastreabilidade, mas antes temos perguntas da plateia. Vamos endereçar aqui? Eu não sei qual é a ordem aqui, vamos tratar dessa que está em tela, que é o Lucas Pires. Desculpa, de novo, eu não estou acostumado a ficar olhando para a plateia. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Eu acho que serve para todos vocês, tá? Quais os desafios e estratégias para os fornecedores nacionais e o Brasil se tornarem um polo de exportação competitivo globalmente? Vocês são todos multinacionais, então acho que não fica difícil responder. Posso começar? Por favor. Primeira coisa, se você se transformou num fornecedor já de uma montadora multinacional, você já tem uma porta aberta. E qual que é o principal currículo que você tem que demonstrar? Seus índices de qualidade e competitividade, preço. Índice de qualidade em primeiro lugar. Ninguém quer ter um recall em qualquer outro país, porque o custo de um recall é gigantesco. Aliás, existem empresas que vão à falência praticamente após um recall. Porque, principalmente, se o problema se deu para dentro do seu portão industrial, né, e a de responsabilidade dela é muito grande. Então, primeiro, cuidar da qualidade. Segundo, ter o custo adequado para isso daí. E terceiro, você ter um corpo de inovação constante. E por que disso daí? Porque não vai adiantar somente você receber um desenho da empresa, né, do seu cliente, e se propor apenas a fazer aquilo que o cliente te pediu. Para você se envolver numa cadeia de fornecedor global, você tem que fazer parte do desenvolvimento constante, do aperfeiçoamento daquele produto durante seu período de vida. Com isso, um corpo técnico muito bem estruturado e alavancando com visão de inovação, não somente na parte do produto, mas na parte de processo, que vai garantir sua inserção global. Boa. Bom, eu poderia fazer um complemento com a visão de autopeças, né? Nós temos dentro do custo Brasil hoje vários custos, né, exógenos. Nós já discutimos bastante sobre isso.
Nós vemos o encaminhamento da reforma tributária, isso vai ajudar a nossa competitividade. Estou falando de coisas de fora da companhia, né? Mas dentro da companhia também precisamos saber em que mercado exportar, né? Isso é um ponto importante. Nós falamos muito de exportação para a Europa, para a América do Norte e até mesmo para a parte da Ásia, porque é um vetor que tem valor agregado maior, a tecnologia, mas, por outro lado, nós temos o Sul Global, que tem uma similaridade muito grande com o Brasil, e que pode, né, sem sombra de dúvidas, aproveitar o parque tecnológico que nós temos aqui nesse sentido. E, para mim, a questão de custo de garantia que foi colocada pelo Ricardo é super importante. Isso pode ser um fator determinante para a sobrevida de uma empresa, se acontecer um caso, né, de recall, dependendo do nível, realmente é um custo muito pesado. Então, qualidade da garantia é um ponto importante, e controle de custos, porque nós vamos saber quem são nossos competidores, né? Quando nós olhamos hoje o Sul Global, a Índia está bem posicionada, a Tailândia com muito desejo de exportar, assim como o Brasil também. Temos México também, né, na conta, e precisamos olhar a composição de custo, né, dessas empresas similares a esses mercados para poder definir ações de redução de custo. E a redução de custo não é, de fato, uma redução de custo direto em pessoas, eu falo, né? Eu digo, de fato, eficiência produtiva, colocar a digitalização para nos ajudar, automação de processos, tudo isso que a qualidade e a excelência operacional têm tratado já há algum tempo. Talvez a minha contribuição vá no sentido de como identificar aqueles mercados externos em que você tem competitividade estrutural, você tem uma vantagem competitiva estrutural, não circunstancial, mas estrutural. Eu vou dar um exemplo. Pelo nosso porte do nosso mercado automotivo, nós somos especializados em baixos volumes. Mesmo os que a gente chama de alto volume são baixos. Existem vários clientes com baixos volumes em vários lugares do planeta que talvez sejam clientes potenciais para nós, porque a vantagem competitiva que a gente tem de manter um determinado custo no nível de qualidade, tanto dentro das nossas fábricas como na cadeia de fornecimento, pode ser uma vantagem competitiva e aí você consegue atingir esse mercado. Imaginar que a gente vai ser um hub de exportação para grandes volumes é muito difícil, né? Quer dizer, a gente tem, além de ter os custos nossos serem comparáveis com os deles, nós temos ainda que absorver o custo logístico, né? Então, para mim, eu acho que o ponto fundamental é identificar nos mercados externos aqueles em que precisam de produtos em que nós temos uma vantagem competitiva estrutural. Boa. Complementando o que meus colegas já falaram, eu acho que a grande necessidade, além da transparência, é a rapidez e a troca de informações, né? Porque o que o meu cliente na Alemanha, na China, na Índia tem de demanda, às vezes não são as mesmas demandas, que, por consequência, vão ser impactadas para o desenvolvimento da peça do meu fornecedor. Então, a gente precisa ter uma troca de informações entre os fornecedores e as montadoras muito rápida, muito veloz, porque é o que o Ricardo falou. No caso de um recall, no caso de uma adequação de produto, se eu tenho velocidade, eu reduzo o custo e eu resolvo o meu problema quase que instantâneo. Então, eu acho que isso é o grande desafio, é a comunicação entre o fornecedor, a montadora e o cliente. Boa. Lucas, mais uma vez, obrigado pela pergunta, tá? Vamos trazer aquele tema rastreabilidade aqui para o nosso bate-papo. Alexandre, vou começar com você dessa vez, tá? Uma perguntinha curta e bem objetiva. Qual o papel da qualidade em promover a rastreabilidade? Como relacionar rastreabilidade com excelência operacional e competitividade? Bom, rastreabilidade e competitividade, né? A rastreabilidade, ela se refere à capacidade de a gente rastrear a origem, o histórico e a localização de um componente ou de um produto na cadeia, né? No caso de um eventual desvio de qualidade, especialmente quando esse desvio já chegou no nosso cliente, isso pode ter valores muito grandes, né? Então, a rastreabilidade, ela contribui na questão de
ter respostas rápidas e precisas para poder minimizar esses eventuais custos, né? Para mim, essa é a questão. E, para mim, rastreabilidade tem que estar na mesa da alta administração, pelos impactos que podem acontecer, e a qualidade tem um papel fundamental em promover essa agenda de rastreabilidade. Bom, a rastreabilidade ela vai ser determinante para a qualidade cada vez mais, mas eu diria que alguns elementos novos surgem, né? A Margareth trouxe para nós a visão hoje da questão da sustentabilidade, sobretudo da reciclabilidade do veículo. Isso é um ponto importante, que a rastreabilidade vai ser determinante também para que nós conheçamos a matéria-prima que foi empregada naquele veículo e, sobretudo, para que tenhamos a visão clara da pegada de carbono, do conteúdo de material renovável. E isso não vai ser somente para o mercado nacional. Vocês estão vendo a Europa colocando barreiras de carbono também, que vão trazer para nós a necessidade rápida de colocar de uma forma clara qual é a pegada de carbono daquele veículo, para poder comercializá-lo para fora do país. Então, pegando até o gancho da pergunta anterior, se nós queremos exportar, não é só custo, né? É também se adequar às novas políticas de comercialização a nível global, que inclui, sobretudo, a questão de sustentabilidade. A rastreabilidade vai ter um papel importante nesse processo. Complementando, eu acho que não é... Praticamente, eu acho que é o vetor principal da qualidade e a rastreabilidade. Porque, quando você fala de rastreabilidade, a primeira palavra que vem é onde. Onde aconteceu aquele evento. Se nós não tivermos rastreabilidade, nós não identificaremos o evento com propriedade. Então, isso é a base da qualidade e a rastreabilidade. Identifiquei, tenho resposta na velocidade que o cliente quer. Bem apontado. E acho que isso daí tem um ponto amarrando o que eles estão falando e de volta ao mover, e na questão que a Margareth até tinha citado, a gente tem um banco, por exemplo, de autopeças usadas. Como que, se você não tiver o início do princípio da rastreabilidade com o convencimento sobre o nível de qualidade, como que você pode promover o reuso de alguma peça, mesmo que ela tenha sido reindustrializada, né? Então, esse é o ponto principal que é questionado no mundo inteiro. A partir do momento em que ocorre uma reciclagem, ok, mas ela tem condições de ter reciclabilidade. O que é isso? É que ela tenha economicamente uma viabilidade para que você possa ter um reuso dela, seja para uma destruição e aproveitamento do seu material, seja para que aquele produto possa ser reutilizável também, desde que tenha passado novamente por um processo de inspeção da qualidade, troca dos seus componentes e nova rastreabilidade para o seu uso. Porque vamos supor que, mesmo que você possa apontar para o seu cliente que aquele produto foi reindustrializado através de um processo de reciclagem, etc. e tal, qual é a garantia que o meu cliente vai ter do uso efetivo dele, que não vai causar qualquer dano ou risco à sua segurança? Boa. Eu não sei se a gente tem uma outra pergunta aí da plateia, a gente está com o horário já meio comprometido aqui, mas se a gente não tiver, acho que a gente pode já partir para o encerramento. Eu costumo dizer que, para a gente ter um evento, entregar um evento de conteúdo qualificado, né, a gente precisa, pelo menos, atender 4 itens. Primeiro, é um ambiente bem localizado e confortável. Eu acho que a gente atende bem aqui essa casa, então eu tenho um apreço por ela particular, que foi aonde eu dei a minha primeira palestra para a indústria automotiva, lá naqueles mais de 15 anos atrás. Segundo, é uma organização impecável. E a gente está falando de IKEA, né? Acho que eu não preciso explicar nada. Terceiro, uma audiência qualificada, né? Parabéns aqui pela IKEA por conseguir reunir essa turma toda junto aqui, para mim, de novo, uma satisfação gigante. E, por último, mas não menos importante, são painelistas extraordinários. Então, eu queria pedir a vocês que se juntem a mim para aplaudir essa turma aqui, porque é muito difícil conseguir juntar eles.
Excelente mediação aí do Ricardo Bacelar. Pessoal, bom dia. Ricardo, obrigado por ter ficado aqui. É algo que eu vou falar para você, mas compartilhando com todos. Pessoal, a gente vai conseguir colocar aquela tela da trilha do IKEA DS que a gente tinha. Eu vou falando, se for possível colocar, vai complementar isso. Ricardo, eu vou falar para você, mas de uma maneira pública, para todo mundo saber do que aconteceu nesses últimos anos. O IKEA, nós temos uma característica, e é uma essência da nossa atuação, de ter uma participação colaborativa, uma construção colaborativa de tudo que a gente faz. Isso vale para esse evento, para esse fórum. Não tem um dono de nada, não tem apenas um nome. Às vezes são citados pela posição, pela responsabilidade, mas, na verdade, é uma construção colaborativa que faz com que esse evento, as atividades de certificação, os nossos treinamentos, todo o desenvolvimento que é feito pelo Instituto seja a construção de muitos. E os últimos anos foram particularmente desafiadores. Todos os desafios que impactam o setor automotivo impactam diretamente o IKEA, porque as entidades que nos formam, as 14 entidades, onde a Anfávia e Sindipeças têm o maior peso estatutário, mas cujo conselho é representado também pelo governo, por outras instituições de ensino e pelo próprio setor produtivo, todos participam desses desenvolvimentos. E entre esses desafios estava a transformação digital, citada aqui, os novos modelos de negócio, a eletrificação amadurecida numa discussão como descarbonização, incluindo todas as questões que envolvem biocombustíveis, e a sustentabilidade. Em 2022, abril de 2022, Ricardo, você deve lembrar, numa reunião do Conselho Fiscal com o Conselho Diretor, a gente apresentou um pré-projeto. Na verdade, era muito mais um plano de intenções, né? Puxa, queremos ajudar o setor em relação à sustentabilidade. Né? Apoiado pela diretoria, Cláudio, um grande indutor disso, pelo Conselho, Elias, desde o primeiro momento, Elias Mufarege, dizendo o quanto isso era importante. No dia seguinte da reunião do Conselho, se você não lembrar, eu te lembro, você me ligou e falou, Alexandre, o que vocês precisam? Um plano de intenções a gente tinha, você nem sabia o que ia sair. O que vocês precisarem, conta comigo pessoalmente, e eu vou dar o apoio necessário que for possível nas minhas possibilidades com o Hyundai e com a Anfávia. A gente fechou um ciclo poucos dias atrás, Ricardo, uma coisa que a gente não tinha nem ideia naquele momento, e por isso que eu tinha pedido para colocar até aqui o logo. Assim como na nossa governança, na nossa estrutura, nós temos representado a Anfávia pelos fabricantes de veículos, Sindipeças pelos fabricantes de autopeças, Fenabrave representando as concessionárias e o Sindirepa representando as oficinas mecânicas, a gente fechou um ciclo que esses 4 segmentos, sem esquecer a nossa responsabilidade com tantos outros que envolvem a cadeia automotiva, se fecharam. A gente tem projetos ativos com a Hyundai, né, envolvendo toda a cadeia de fornecedores, com a HPE, que nos apoia, o William aqui, não sei se chegou, mas eu sei que viria aqui, nos ajudou desde o primeiro momento também, depois apoiando, e temos projetos desenvolvidos. A Elrin Klinger, o Raul está aqui, o Raul Pereira, também nosso conselheiro, o Fernando Petrolino está na Alemanha, infelizmente, mas a Escola de Manufatura e Qualidade do IKEA com a Elrin Klinger é uma realidade, formando pessoas jovens da comunidade carente. Nós temos, em relação às oficinas mecânicas, a Zurich Seguradora, Fábio Santos está aqui também, o superintendente da Zurich, muito obrigado pelo apoio, sempre. 350 oficinas mecânicas certificadas, na rede referenciada da Zurich, só entre oficina certificada e ESG. E agora, o último ciclo, com a rede de concessionárias da Renault, primeiro certificado entregue dias atrás, compromisso público da própria Renault, anunciado no dia, então me sinto à vontade, Marcos, de falar, 75 concessionárias até início de 2025, e a rede 100%
certificada até 2030. Então, a gente fechou tudo isso, um trabalho que, no primeiro dia, você foi um apoiador de primeira hora. Dentro disso, dentro do seu doutorado, desenvolvendo, também, de uma maneira absolutamente gentil, sem qualquer contrapartida do IKEA, financeiro ou de qualquer outro nível, o Ricardo nos disponibilizou o artefato desenvolvido por ele no doutorado, que afeta um dos principais pontos que nós levantamos no setor automotivo, que é apoiar na análise de impacto, o impacto real das ações ligadas à sustentabilidade, dentro dos indicadores que precisam ser monitorados, que precisam ser reportados no relatório ESG, especialmente os qualitativos, um problema também que você me comentou em primeira hora. Então, hoje é uma homenagem em relação a isso. Nós temos uma placa, um prêmio para ele. Onde que está? Muito obrigado. Essa placa é mais que uma homenagem, é um agradecimento de coração, porque essa construção colaborativa do IKEA só acontece porque o nosso conselho, e você faz parte dele, não se basta em definir diretrizes, em cobrar resultados. Participe e colabora com tudo que o IKEA faz. Muito obrigado, Ricardo. Muito bem, uma bela e merecida homenagem aqui. Obrigada, Alexandre. Parabéns, Ricardo. Olha aí, mais um registro aqui. Isso aí, muito bem. Reconhecimento é muito bom, né? Parabéns, claro, com certeza. Bom, pessoal, estou até meio, assim, mas muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Cláudio, e a todos do IKEA. A Mari, que também está aqui, toda a equipe também da área de desenvolvimento. E só dizer que eu sou um estudante de doutorado, da FGV, e meu trabalho, minha tese de doutorado, ela é inovadora, quais são os impactos dos programas ESG da indústria automotiva brasileira, e ela traz um artefato é um modelo, uma metodologia, no qual não existe ainda, fora do mundo, e semana passada eu passei no pré-qualification, já tinha passado na FGV, mas foi pré-qualificado em Harvard também. Então, é algo que vai poder ser feito. Está envolvendo, logicamente, existe uma sigilosidade e confidencialidade, de quem são as principais. São 16 montadoras, são 8 sistemistas e 8 concessionárias e empresas da área de serviço automotivo. E tudo isso daí, Margarete, que nós teremos daqui para frente, como análise de impacto do que traz, esse instrumento vai poder apontar. E o IKEA, dono desse instrumento, ele vai poder certificar todas as empresas que vocês poderão ter esse selo, e aí sim, com esse selo, vocês terão justamente aquilo que o Mover traz e todos os programas regulatórios do futuro. Então, é algo que as empresas estando credenciadas pelo IKEA, através de sua diretoria de desenvolvimento, pelo seu selo, vão poder realmente não somente atender as expectativas aqui regulatórias, mas também acessar outros mercados. Então, é uma possibilidade muito grande aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. Temos uma tese de doutorado de qualidade a caminho, então.